Olá, estamos de volta com o Porquê Corremos, o seu programa de corrida aqui na Vale TV. Eu sou a Aline de Mello, jornalista e corredora. E aí, tudo bem? Eu sou Arthur Moraes Costa, sou atleta e treinador, e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que eu sou suspeito, mas vamos falar hoje sobre ultramaratona aqui no Porquê Corremos na Vale TV. A gente costuma dizer que a corrida é uma das práticas esportivas, uma das atividades mais democráticas que existem, porque ela costuma imprimir desafios diferentes, né, a cada corredor. Seja durante a mesma distância, seja durante o mesmo tempo, mas existe uma prática, uma modalidade que desafia muito o limite, tanto mental quanto do corpo. É a ultramaratona. Então a gente está com um tema muito especial, né, que pode assustar muita gente, porque é difícil as pessoas entenderem como um ser humano corre durante 24 horas, por exemplo. E o Porquê Corremos de hoje traz esse desafio, e sem querer assustar, né? Na verdade, a gente quer mostrar que é possível sim, né, Arthur? Isso aí, Aline, mas primeiro vamos explicar o que é ultramaratona. Ultramaratona é qualquer distância acima de 42,195, ou seja, maratona. Então a ultramaratona ela tem várias formas de disputa, né? Existem de uma distância até outro ponto, existem as provas de tempo, né, que são 12 horas, 24 horas, 6 horas também, e depende qual é o terreno. Algumas são em pista e algumas são em terrenos irregulares, ou como trilha, né? Então tem várias formas de ter ultramaratona. Então são várias distâncias, tempo ou distância. Então, especificamente nós vamos falar hoje de 24 e 12 horas, né? E para falar desse grande desafio, a gente recebe aqui no estúdio o corredor e ultramaratonista Gilberto Witkowski. Falei certo, né, Giba? O Giba. O Giba acaba de vir do desafio de Durazno, no Uruguai, onde no mês passado ele participou da ultramaratona, onde correu durante 12 horas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o desafio do Giba, como foi essa experiência. Giba, seja muito bem-vindo ao Porquê Corremos. Obrigado, Aline. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Arthur. E já agradeço pelo convite. Então, Giba, para começar, né, para saber como tu chegou nesse desafio da ultramaratona, fala um pouquinho pra gente como é que a corrida entrou na tua vida, por que tu decidiu correr, como é que tem sido isso? Então, Aline, quando eu comecei na corrida, eu comecei muito pensando em correr em performance, né? Correr por pódio, correr por... Eu queria medalha, eu queria troféu. E a minha primeira corrida foi de 3 quilômetros, onde eu consegui me sair muito bem. Eu acabei ganhando já troféu na primeira medalha, embora seja na categoria. Mas, assim, nunca me imaginei correr as distâncias que eu estou correndo hoje. E, de início, realmente foi só por puro interesse no troféu e na medalha, a corrida, assim. Hoje ela se transformou em algo muito maior do que só um troféu e uma medalha, né? Quando tu correu teus primeiros 3 quilômetros, né, tu olhava esse pessoal que corria ultramaratona, ou até mesmo 10 quilômetros, né? Porque quando a gente começa nos 3 quilômetros, quando vê quem corre 10, já acha que é muito e que vai ser difícil alcançar, né? Tu tinha esse pensamento também? Foi exatamente isso. Na verdade, naquele período, para mim, os 10 quilômetros já era uma ultramaratona. Tendo em vista que a quilometragem que eu corria era 3 quilômetros, então, com certeza eu já via aqueles 10 quilômetros da corrida como uma ultramaratona para mim. Certo. Bom, hoje eu apresento o programa aqui quase que num voo solo, né? Vocês que têm nos acompanhado sabem que eu apresento o programa aqui com o Arthur, que é treinador. Mas hoje ele é o entrevistado porque ele também é ultramaratonista. Ele é mais atleta do que treinador hoje, e apresentador. Aliás, continua sendo treinador porque ele correu junto com o Giba, né? Então, o Porquê Corremos de hoje traz esse relato dos dois. A gente tem aqui uma experiência incrível, né, que vai demonstrar momentos de superação, de muita troca de energia e de muita força. Então, Arthur, fala um pouquinho aí dessa experiência de correr com o Giba, de correr 24 horas, de ter saído daqui, né, daqui de Porto Alegre, daqui da região, porque atravessar todo esse trajeto, a corrida começou muito antes, né, da prova. Bom, tô com a farda aqui de treinador de atleta, troquei rápido aqui, né? Saí do cargo de apresentador hoje, mas prazer de estar aqui com o Giba, né, que tenho o prazer de treinar ele, né?
e preparei ele para essa prova e outras aí que a gente já participou. Então foi uma missão divertida, né? Agora é divertida, né, Giba? Quase 1.000 quilômetros, né? A gente teve que sair de Porto Alegre a Montevidéu. Foram 12 horas de viagem de ônibus. Depois mais esperar um tempo na rodoviária de Montevidéu para pegar um ônibus até Durazno, mais 3 horas, né? Então, além de correr tanto tempo, a gente teve muito tempo em viagem, né? Bastante. A gente teve bastante tempo de viagem. Foi alguns perrengues até no acesso lá na rodoviária, que a gente não sabia nem como entrar e nem como sair da rodoviária. Com o nosso portunhol muito bom. Tinha que passar um ticket lá para abrir a catraca, mas no final deu tudo certo. É interessante a gente trazer esse tipo de relato, né? Porque a corrida, desde o começo, né, Arthur, quando a gente colocou o Porquê Corremos no ar, a ideia é transmitir a mensagem de diversão. Claro que corrida é cuidado com a saúde, é qualidade de vida, mas isso pouco vale se a gente não consegue se divertir, né? Então, viajar tanto tempo assim para participar de uma prova importante, uma prova dura, talvez seja até uma forma de ficar mais leve, né? Para enfrentar a pista. E fala um pouquinho da característica da prova em si, né? É uma prova um pouco diferente, porque quando a gente pensa em corrida de rua, é aquela coisa do trajeto, né, traçado, mas nesse caso é diferente, né? Foi diferente. Sim, sim. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pegar uma pista de atletismo de 400 metros, que a gente tem vários locais de treinamento em várias cidades aí, e ficar correndo a prova do Giba 12 horas, né? Entre a raia 1 e 3, né, Giba? E na minha prova, ficar 24 horas correndo. O que acontece nessa prova? A organização de prova, ela troca o sentido de 4 em 4 horas, né? Porque tu tem um desgaste de joelho fazendo sempre um movimento, a curva sempre do mesmo lado, então eles vão alterando, né? Então tu fica horas em uma pista, né, girando. A organização de prova, ela te dá a alimentação ali, que tu, conforme a tua estratégia, tu vai ali buscando isotônico, Coca-Cola, água, café. Tem um momento que tem comida. É importante salientar que uma prova dessa muito dura, tu tem que comer comida, né? Pois é, né, Arthur? Tem muita gente que, quando diz, eu corri durante 24 horas, as pessoas imaginam que a pessoa fica realmente 24 horas correndo sem parar, né? Isso para começar, é humanamente impossível, mas é importante a gente explicar também como isso acontece, né? Tem paradas, tem alimentação, sim. Tem banheiro. A gente tem parada pro banheiro também, tem que ter, né? Em algum momento dá vontade ali, né? De fazer o número 1, o número 2, né? Então tem um banheiro ali que fica ali próximo, mas assim, a gente comer é o combustível, a gente tem que ter esse combustível, né? Seja lá com paçoca, mariola, com batatinha frita, né? A salgadinha que ele tem aqueles chips, né? Então assim, a gente tem a parada para comer, mas quanto tempo ali, né? A gente depende de estratégia de cada atleta, né? A gente ficou ali questão de 5 a 10 minutos que a gente ficava ali indo beliscar alguma coisa, e na hora da janta eu comi na pista. Continuei caminhando e comendo, né? Então essa é totalmente diferente do que a gente pensar numa corrida que a gente vai aqui na região ou em Porto Alegre, né? Que 5, 10 km não, ali a gente fica girando mesmo. Giba, como é que foi o teu preparo para essa prova? Foram 12 horas, mas começou quando e como? Primeiro, por que tu decidiu correr 12 horas? Pra que isso? Foi a minha segunda prova de 12 horas, tendo em vista que eu corri uma ano passado, que inclusive eu disse que seria a última, e acabou não sendo. Essa de Durazno, ela apareceu bem pouco tempo até, né, professor? Teve pouco tempo de preparação. A gente teve pouco tempo de preparação, óbvio que eu já venho com uma base bem consistente, assim, das 12 horas que eu fiz em Criciúma no ano passado, e assim, a preparação foi basicamente seguir com os planos, aumentar o volume, ajustar um pouco a questão da alimentação, porque não só eu, mas vários outros corredores hoje em dia sofrem com problemas intestinais, né, e eu sou intolerante à lactose, então isso é algo que
quando a gente se aproxima mais de algumas provas que eu tenho de objetivo, eu acabo me controlando um pouco mais, né, cuidando um pouco mais da minha alimentação. Aí eu realmente restringo a lactose justamente para evitar desconforto e conseguir, consequentemente, né, entregar uma prova de acordo com meus objetivos. Então, a preparação ela se deu muito com bastante volume, com a alimentação bem mais equilibrada, e é isso ali, né? Como quase todo mundo na corrida hoje em dia, eu tenho o meu trabalho habitual durante o dia, então à noite eu ainda tenho um segundo trabalho, e aí depois disso é que eu vou treinar, mas isso é a realidade de praticamente todo mundo hoje, e a gente faz isso porque a gente gosta, porque nos faz bem, e como eu trabalho em escritório, eu acabo, digamos assim, me sobrecarregando mentalmente. Aí quando eu chego em casa é o horário da corrida, que é onde eu acabo cansando o corpo, mas eu descanso a mente, né? Que eu consigo me renovar para o outro dia para seguir a minha rotina diariamente. Tá certo. A gente vai agora para um intervalo rapidinho, e na volta o Arthur e o Giba continuam falando desse desafio da ultramaratona. E lembrando também que na volta a gente tem o quadro Fala Treinador com as gurias do Juntas na Corrida. A partir de 2026, o IPTU de Sapiranga passa a ser 100% digital. E a população pode acessar o carnê do imóvel a qualquer hora, de qualquer lugar, usando o celular, o computador ou o tablet. E é bem simples. Entre no site sapiranga.rs.gov.br, clique em IPTU 100% digital no canto superior da tela, informe o número da matrícula do imóvel que está no carnê do ano anterior. O boleto de cota única já está disponível para pagamento, com vencimento até 10 de março. E quem optar pelo pagamento à vista poderá garantir até 22% de desconto se não estiver com tributos de outros anos em atraso. E quem optar pelo parcelamento poderá conferir os boletos a partir de 13 de março, sendo em 5 parcelas com o primeiro vencimento em 10 de abril. O IPTU 2026 100% digital é mais um passo na modernização dos serviços públicos. Estamos de volta com Por que Corremos, seu programa de corrida aqui na Vale TV. E agora a gente chama o quadro Fala Treinador com as gurias do @Juntas na Corrida. Fala, treinador! Qual é a diferença entre correr e treinar corrida? Fala galera, eu sou o treinador Arthur e vamos a mais um quadro Fala Treinador. Então, qual a diferença entre correr e treinar corrida, né? A diferença é que se eu sair para correr sem uma distância definida, sem um tempo definido, eu vou só sair para correr, né? Frequência tranquila, respiração tranquila, eu não vou ter uma evolução, eu não vou ter uma melhora, né? A diferença de treinar para correr é que tu tem um planejamento para chegar em algum objetivo, tem uma progressão de carga, né? Tem um descanso planejado. Então essa é a grande diferença.
Eu vou calçar um tênis e vou sair para correr, vou correr no parque, na praça, na orla, né? Onde for, sem um objetivo definido. Não, treinar para correr não, eu tenho uma meta a ser alcançada, então vou ter um planejamento até chegar nessa meta. Isso inclui treino, descanso, repetições, né? Então, essa é a grande diferença. Vamos... Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o quadro Fala Treinador, nos enviando suas dúvidas ou curiosidades no @juntasnacorrida ou @porquecorremos. Manda tua pergunta, tua curiosidade, que a gente vai correr atrás da resposta. E hoje a gente fala de ultramaratona, né? A gente está recebendo aqui o Giba, que é corredor, ultramaratonista, e o nosso apresentador hoje faz as vezes de ultramaratonista também, de entrevistado. Um programa um pouquinho diferente, mas com aquele compromisso, aquela mensagem de trazer aí o encanto do mundo da corrida. Hoje, falando de ultramaratona, né, Arthur, o pessoal pode se assustar um pouquinho, né? O que é essa ultramaratona? E a gente está falando de uma corrida de 24 horas e de 12, né? Arthur fez 24 e o Giba fez 12 em Durazno, no Uruguai, no mês passado. Eles foram os únicos brasileiros presentes nessa prova, né? Então a gente teve aí destaques, né, troféus, que destacaram o trabalho do Arthur, que treina o Giba. E é muito interessante a gente trazer essa relação aqui, porque a ideia é que você aí do outro lado sinta o quanto a corrida vai além das pistas, o quanto a corrida vai além do exercício. Então, Arthur, a gente tem aí essa representatividade importante, né, para o nosso país, para o nosso estado. Queria que tu falasse um pouquinho desse sentimento, né, de pódio e dessa responsabilidade de transmitir essa mensagem. Sim, Aline, claro, a questão de tu ir para um outro país, tu enfrentar a dificuldade de viajar longas distâncias, né, tu não te alimentar como tu te alimenta normalmente, já cria uma dificuldade, né? Então tu conquistar um 5º lugar no geral, que foi a minha posição junto com o Giba nas 12 horas, eu nas 24, contra os países aqui, né, próximos, né, Argentina, Uruguai, nós tínhamos paraguaios também, acho que, mas atletas fortes, né? Tinha atletas da seleção uruguaia lá que eu conheço, muito fortes. Então isso é muito legal, né? Pô, te dá um ânimo, né, de tu conseguir concluir uma prova que já é difícil e além disso conquistar uma posição. Eu sempre digo que a ultramaratona a gente deve pensar que é algo muito difícil, por quê? A gente imaginar que ficar 6 horas em alguma posição sentado em uma cadeira ou deitado já é difícil. 12 horas mais ainda. Imagina ficar 24 horas em movimento. Então, né, claro, a gente falou aqui que tem as pausas ali e tudo, mas são 24 horas em atividade. Sem dormir, né, comendo de pé. Eu não digo que é difícil porque eu faço, mas eu digo que é difícil passando fatos do que acontece mesmo, né? Então, acho que, não por ter treinado o Giba, mas o Giba tá de parabéns, né? Eu também, a gente conseguiu uma posição muito boa, agradeço meu treinador, o Charles Maurício também. Então, assim, é um feito legal, é um feito que a gente conseguiu, só a gente está representando tanto o Brasil como o Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu o êxito, né, um resultado muito bom. Giba, como é que foi esse percurso, esse trajeto, né? Como é que fica a cabeça nessas 12 horas, né? O que te passou na cabeça? Foi a mesma coisa da prova de Criciúma ou são reflexões diferentes e novas que chegam? Como é que é? Não, Aline, não. Foi uma prova, eu diria que do quesito mental ela foi bem diferente do que foi a prova de Criciúma. A prova de Criciúma teve alguns momentos da prova em que eu achei que não ia dar para correr, que eu não ia continuar. Que é a famosa? Que o professor me apresentou a famosa morte na ultramaratona, né, onde eu acabei morrendo com 3 horas de prova e eu disse que não ia dar mais e acabou que eu Explica para nós o que é esse morrendo na prova. Fala aí. Então, Aline, é quando te dá a sensação de que... Foi morrer mesmo. Não é a sensação no sentido de morte, exatamente nesse sentido, mas é no sentido de morte, assim, de que, poxa, tudo que eu treinei hoje não é o dia, hoje não vai acontecer, eu não vou conseguir, porque, tipo, quando isso aconteceu, eu me vi com 3 horas de prova, então ainda tinham 9 horas pela frente.
E isso, quando tu pensa, é muita coisa, né? E aí aonde nessa prova em específico eu sentei, eu respirei, eu tirei uma roupa que eu estava por baixo uma sobrepele e voltei para a corrida e ainda inclusive fui presenteado com o 2º lugar geral nessa corrida também, né? Fazendo aproximadamente 95 quilômetros. Mas voltando para Durazno, como eu te disse, mentalmente eu estava me sentindo muito melhor. Eu saí daqui sem o peso, sem a necessidade de precisar cumprir nenhuma quilometragem lá. É óbvio que a gente sempre briga com a gente mesmo em busca da gente ir sempre melhor do que a última vez que a gente foi, né? Então, eu tinha o objetivo simplesmente de completar a prova. Quando o professor me convidou para essa indiada, eu disse aceito sem pensar 2 vezes, e aí depois que eu fui... A gente sempre faz isso, né? Quando está correndo que pensa, por quê? Daí depois que eu digo, tá, mas espera aí, eu disse que sim, mas como que a gente vai? Quanto que vai custar? Tá 3 semanas da prova, como que a gente vai fazer, né? E aí simplesmente a gente sentou e resolveu isso rapidamente depois e acabou indo para a prova. Então eu cheguei lá sem essa pressão de que eu precisava fazer alguma coisa. Tendo em vista que 1 semana e meia antes, contradizendo o que eu disse anteriormente, eu acabei tendo uma recaída e um deslize e acabei comendo uma pizza numa sexta-feira à noite e acabei passando mal, e aí deu uma intoxicação alimentar, parei no hospital, tive que tomar soro 1 semana e meia antes da prova. Então aí foi isso que me deixou, eu acho, mais tranquilo ainda, de que eu ia para a prova com o objetivo de eu vou para a prova porque eu quero conhecer uma cidade nova do Uruguai, eu quero correr uma ultramaratona fora do país, né? E ainda fui nomeado no decorrer da prova. As coisas foram acontecendo, a gente foi conversando, eu e o professor, embora ele estava competindo, ele não era o professor lá, mas eu pedi algumas orientações a ele de como fazer. E aí quando começou a sair as parciais da prova, e aí eu vi que eu comecei a ganhar um pouco de posição, eu estava em 9º, e aí depois eu caí para 7º, e aí eu tinha como objetivo, assim, como estimativa, com 6 horas de prova eu parar por 10 minutos na nossa tenda, sentar e botar as pernas para cima. E aí quando saiu lá a classificação e eu vi que eu estava em 5º colocado, eu conversei com o professor e digo assim, agora não posso mais parar. E aí então mudou a estratégia. Toda a minha estratégia de parar por 10 minutos se foi, e aí eu continuei e a partir da 8ª hora de prova eu só fui administrando, eu consegui ver qual era o meu adversário que estava na 6ª posição, que poderia me tirar a posição, e fui administrando a prova, e ao mesmo tempo que eu fui administrando, eu fui com um sonho de chegar a 3 dígitos, que a gente brinca na ultramaratona, que é passar de 100 quilômetros, e isso aconteceu. Eu fiz 104 quilômetros, 360 metros em 12 horas, e aí foi muito bacana. E aí fui, inclusive, daí contemplado com o 5º lugar, e a gente veio de troféu para casa e representou o Brasil no pódio, no 5º lugar. E como é que fica, Arthur? É o treinador, é o colega, né? Durante a prova, como é que tu te posiciona, né, em relação a... Porque tu sabe que tu está competindo, tu tem o teu objetivo pessoal, e também não dá para pensar que tu não tem ali um aluno, né? Sim, sim. Como é que tu administra isso? Na verdade, assim, a gente já teve várias provas que a gente fez junto, né? Tem vários alunos que já fizeram ultra comigo, e eu sempre digo, né? Eu vou passar toda a estratégia, toda a orientação até antes da largada, né? Mesmo que eles mudem a estratégia depois? Mesmo que eles mudem ali na hora. Eu vou passar toda a orientação e sempre digo, provavelmente em alguns momentos eu não vou escutar ou não vou falar, porque eu vou estar concentrado na prova. Isso acontece várias vezes, o Giba já me acompanhou em várias provas. Mas assim, eu não tenho problema de estar competindo com o aluno, né? Se o aluno for melhor do que eu, que ótimo. Isso é um baita papel de treinador. Isso não é um problema.
né? Já teve situação, né? A gente teve o Fernando que nas 24 horas de Criciúma foi segundo colocado, eu fui terceiro. Então, assim, eu vejo como um colega, né? A gente estava ali os dois brasileiros juntos e um ajudando o outro, né? Claro, o Giba nas 12 e eu na 24. Mas enquanto a gente esteve na pista junto, a gente estava se ajudando. Isso é interessante, né? Importante porque... E tu pensa em ajudar, né? Em dar o suporte pro teu aluno, mas, e Giba, como é que é tu tá com o treinador? Também existe essa inversão, né? Não, aqui é o meu colega, ou tem algum momento que tu pensa em pedir uma orientação, uma ajuda, mas tu sabe que naquele momento não dá, e aí como é que tu administra isso? Então, Aline, assim, primeiro, antes de ser meu treinador, hoje ele é meu amigo, ele é uma pessoa que faz parte do meu ciclo praticamente diário, ou se não, das terças, quintas e sábados. Então, assim, óbvio que eu tenho essa preocupação de, o que eu pergunto para ele agora? Será que ele está mais concentrado? Será que ele está menos concentrado? Aí vai muito do ponto de vista de como a gente acaba elaborando a pergunta para ele também, né? Não perguntando exatamente, daqui a pouco eu já tenho mais ou menos uma solução para aquele problema que eu encontrei na prova, e aí eu digo, já leva a solução para ele, vamos dizer assim, né? Professor, aconteceu assim, tu acha que eu posso fazer mais assim ou mais assado? Então, aí acaba daqui a pouco desconcentrando um pouco menos ele, e consequentemente eu conseguindo ter a resposta que eu preciso para continuar na prova, né? Certo. Quando a gente começa a bater papo assim, falando de coisas que a gente gosta, o tempo passa rápido, né, Arthur? A gente já está indo para o final do programa e eu acho que é interessante a gente deixar aqui a mensagem da parceria, né, que a corrida, desde o começo a gente falou sobre isso, né, desde o primeiro programa, o quanto a corrida integra. E a gente tem essa missão, dá para dizer assim, de desmistificar a questão da corrida em todos os seus aspectos. E falando da ultramaratona também, né? A gente entende que quando o Giba começou lá nos 3 quilômetros, que nem pensava numa ultramaratona, ele percorreu um caminho, né, com orientação, com treino. Então isso é importante, a gente passar isso. E eu acho que a missão do programa é essa também, né, Arthur? Com certeza. E a gente, claro, é um esporte que são poucas pessoas ainda, mas o pessoal está descobrindo que é a ultramaratona, né? Mas é algo que eu sempre digo para o pessoal que é diferente. O ultramaratonista, ele ajuda um ao outro, né? Tanto lá no Uruguai, né, Giba? O pessoal se ajuda. O ultramaratonista, ele tá ajudando, ele quer que tu complete a prova também, sabe? É muito difícil ter uma rivalidade assim, é uma parceria. Eu convido o pessoal a assistir uma prova de ultramaratona, é cansativo, né? Não só correr, mas assistir também. Mas eu convido o pessoal, é diferente, o pessoal se ajuda muito mais, sabe? É muito difícil tu ver uma rivalidade assim, absurda entre... Porque existe uma identificação, né? Porque assim, o ultramaratonista, ele quer que tu conclua, ele sabe o quanto tu treinou, são meses se preparando para uma prova, ou para te fazer aquela distância, ou para te ficar horas correndo. Ele sabe que a tua preparação foi parecida com a dele. Claro, todo mundo quer ganhar, isso é certo. Mas mesmo assim, eles vão se ajudando, sabe? Então existe uma parceria muito legal na ultramaratona, assim. Tá certo. A gente chega então ao final, né, desse episódio falando de ultramaratona. Quero aqui parabenizar vocês dois pelo desempenho na prova, por nos representar, né, não só a comunidade corredora, mas também o nosso estado e o nosso país. E Giba, as portas estão sempre abertas aqui, né? O Giba é uma pessoa que tem muita generosidade na prática da corrida, né? Isso é importante. Quem corre com a Renove sabe o quanto isso é verdadeiro, né? Então fica aqui essa mensagem de parceria, que eu acho muito legal, e superação. Então, Giba, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Aline, obrigado pelo convite, obrigado, professor, também pelo convite e por todos os ensinamentos. E com certeza, recebendo um convite, voltarei aqui. Certo. Suas considerações? Eu queria dizer aqui, só para ficar um pequeno detalhe aqui que esse pessoal aqui, apresentador e o atleta, falaram aqui, a gente aceita esses convites. Eu nunca obrigo ninguém a ir comigo, tá? Eu só convido, tá? Então, só para deixar claro, pessoal, eu tenho um desafio, assim, fora do normal, mas eles vão porque eles querem. Então, só para se vocês verem alguma coisa, o Giba tá lá de novo, a Aline foi nisso aqui,
Eu só convidei. É que, como disse a Marley Villers, né, que esteve aqui com a gente já essa semana, o Arthur ele não sabe brincar. Então quem acompanhar o Arthur vai ter problemas. Mas antes de passar para encerrar ali, para a Aline encerrar o nosso programa, mais uma vez muito obrigado e muito legal a gente fazer esse programa sobre ultramaratona, né, dessa prova que a gente fez, que é, todo mundo sabe, eu sou ultra e é uma modalidade que eu gosto muito e sempre que eu puder eu vou falar muito, né, quero que todo mundo faça uma ultramaratona. Então, muito obrigado a todos aí e até mais. E a gente chega então ao final do nosso Por que Corremos, seu programa de corrida aqui na Vale TV. Lembrando que esse e outros episódios estão disponíveis nas páginas do Facebook e do YouTube da Vale TV. Nas redes sociais somos o @porquecorremos. Até o próximo sábado.